Gente, se nós estaria mais sensível, mais receptível a ouvir a voz do Senhor. Para que não tenhamos muito em breve a língua. Olha só, gente, o que o autor fala aqui. Se nós, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pecamos, ao final do dia, se nós olhássemos para aquele pecado e nós nos arrependêssemos, nós pranteássemos por conta daquele erro, nós não teríamos a nossa língua. Olha aqui o que o autor fala. Não teríamos não teríamos muito em breve a nossa língua tostada nas chamas do inferno. Forte, né? Pedro também pensou no olhar, no amor do seu mestre. Gente, eu não sei se vocês já assistiram todo mundo acho que já assistiu, né? O filme A Crucificação com Mel Gibson, que foi um dos melhores filmes que já existiu de interpretação. Acho que foi o filme mais próximo que transmitiu o amor de Deus pela nação, pelo mundo. Aquele filme, assim, gente, eu assisti, eu chorava na época. Às vezes, quando eu tô me sentindo distante de Deus, eu gosto de ver a crucificação de Jesus por Mel Gibson. E essa parte do filme, entre tantos que me marca, mas essa parte foi o que me marcou. E toda vez que eu leio a palavra que fala da crucificação, a gente pode até ver lá em Pedro, ou João, né? João, a gente vai ver. João capítulo... João 20, Jesus. Aparição de... João 20, vamos ver. João 20, do 1 ao 19. A gente vai ver. A gente já vai ver. Deixa eu não perder o fim da meada aqui. Onde que eu tava? Ah, tá. O olhar de Deus. E, gente, toda vez que eu leio capítulo 20, capítulo 21 de João, né? João retratando ele, contando a experiência dele, né? É muito forte pra mim, porque eu lembro do filme como o Mel Gibson interpretou, tudo ele interpretou muito bem, mas essa parte, gente, essa parte do filme, se vocês se atentarem, parece que é o próprio Deus, assim, quando o Mel Gibson, quando Pedro, né, que João, ele presenciou tudo isso, e ele relata, né, quando Pedro negou o Senhor por 3 vezes, e quando Jesus está passando assim no pátio, que o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro, gente, aquilo, olha, chega aquela hora, meu Deus, que ele cai a ficha, né, assim, que ele fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu falei que não faria. Aquele olhar de amor, aquele olhar de compaixão, aquele olhar que dizia assim, Pedro, independente do que tu tenha feito, eu te amo do mesmo jeito, o meu amor por ti é imutável. Eu sei que tu é homem, eu sei que tu falha, eu sei que tu erra, mas eu te amo. Eu vou pra cruz por ti, pela humanidade. Eu sabia que a tua natureza humana não suportaria. Por isso que eu tô indo pra cruz. Porque eu sei que o homem não suporta passar. O peso do pecado é muito grande. Só eu posso. Se eu posso quebrar. Se eu posso religar o homem a Deus novamente. Porque por um Adão, gente, entrou o pecado no mundo. E por um outro Adão entrou a redenção, entrou a salvação, entende? E pra mim isso é muito forte, porque eu lembro daquele olhar, sabe? E pra mim é o próprio Cristo olhando pra mim, sabe? É um olhar tão doce, tão sereno, né? Um olhar de amor que não tem palavra que você consegue expressar. E quando você lê no livro, na Bíblia, você consegue sentir isso. E eu lembro que o Augusto Cury, ele falou que uma das partes que mais tocou ele na conversão dele, quando ele estava estudando sobre Jesus, eu li o livro dele, gente, são 3 livros, eu li O Homem Mais, eu acho que é O Homem Mais Poderoso, tá no Brasil, meu livro, eu comi aquele livro, gente, livro maravilhoso, quando ele estudou sobre Jesus, e ele coloca com outros termos, outros personagens, que é para alcançar todo mundo, né, que foi aquele, foi estudando para fazer aquele documentário, aqueles livros que ele se converteu, e ele fala que quando ele leu aquela parte que
Pedro negou Jesus por 3 vezes. E que Jesus olha para Pedro com aquele olhar de amor, de misericórdia, de compaixão, sabe? Aquele olhar que queria abraçá-lo, que queria protegê-lo. E Pedro se sente tão sujo, tão culpado, né? Começa a entrar em desespero, né? Um arrependimento muito grande pelo que ele tinha feito. E ele falou assim, cara, não tem como esse homem ser humano, porque ninguém passa pelo que ele tá passando e continua com esse amor, com esse olhar de misericórdia. Ele tem que ser o Deus poderoso mesmo, para amar incondicionalmente. E aí é uma das partes, você procurar uma entrevista dele, ele falando sobre isso. Faz muito tempo que eu vi essa entrevista. É lindo, eu falei, caraca, é isso mesmo, porque pra mim no filme foi a parte mais, entre tudo que foi chocante, mais marcante de assim me marcar, de ficar. E toda vez que eu leio a palavra, eu relembrar assim, e aquele olhar de misericórdia, eu sinto como se fosse o próprio Deus olhando pra mim, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar em um culto, estar na igreja. Eu já tive várias vezes essa experiência, não só na igreja, né? E o teu pastor te olhar diante da pregação, tipo assim, gente, a igreja tá lotada, tá cheia de gente. Às vezes eu sempre gostei de sentar na frente, segundo ou terceiro banco, assim, segunda ou terceira fileira, não a primeira fileira, não gosto muito na frente, mas segunda ou terceira fileira. E gosto bem de frente pro púlpito, pra mim nada desfocar a minha atenção, porque eu tenho um déficit de atenção, né? Aí eu lembro quando eu não estava servindo na diaconia lá no Brasil, e o Senhor começou a falar que era hora de eu pôr a mão no arado. É porque antes eu só fazia parte do coral, do jovem. Daí quando eu mudei de Osasco para Carapicuíba, foi todo um processo assim que sempre Deus gosta de me arrancar de um lugar e plantar no outro, sempre para mim ser abençoado e ser bênção na vida de outras pessoas. Então aquele processo foi muito difícil, porque eu fiquei meio que perdida, assim, e agora, Deus? Eu não tinha mais como me congregar na igreja que eu congregava, porque era contramão, eu teria que pegar 2 conduções, era perto, mas era contramão. Então eu terminava indo pra São Paulo, pro centro de São Paulo, pra sede, né, pra Debras. Gente, desculpa, eu bati o pé aqui, fez barulho. Ia pra Debras, pro centro, toda terça-feira pro culto de ensinamento, que eu amava o culto de ensinamento. E nos outros dias, nas igrejinhas perto de casa, caçando uma igrejinha que tivesse o meu perfil. Eu não conseguia encontrar uma que tivesse o meu perfil, porque tem igreja pra todos os perfis, né, gente? A gente às vezes é um pouco exigente, eu não sou muito de ouvir igreja que eu gosto de muita palavra, que tem muito testemunho, muito louvor. Não, eu gosto de muita palavra. Pra mim, o mínimo tem que ser 40 minutos de palavra. Pra mim, prioridade de palavra. Eu amo louvor, preparação e tal, mas pra mim é palavra. Palavra é o que, né, é que eu gosto de ouvir Deus falar. A gente fala com Deus, amém, mas assim, falar muito com Deus e nunca deixar Deus falar, não. É um diálogo, é uma conversa, né? Ele fala e eu falo. E aí, e o Senhor começou a me dar uns apertãozinho para mim decidir, né, aonde me firmar, aonde ser um lugar para ter uma cobertura espiritual, para ser abençoada e abençoar outras vidas. E ele começou a me impulsionar para mim ir, que a igreja mais próxima que tinha, que ser o meu perfil, era para ir para De Alfa, a igreja da pastora Cassiane e do pastor Jari. Eu falei, eu não vou. Deus, eu não vou para aquela igreja. A igreja era nova, lá tinha acho que um ano era, lá no Brasil, lá em Alphaville. E eu morava em Carapicuíba, né, Barro dos Pobres, que fica do lado de Alphaville, o Barro dos Ricos. Aí eu falei, não vou, imagina, aquela igreja só tem povo metido, só tem povo rico. Ficava assim, gente, relutando. Aí teve um tempo que eu caí, me acidentei do nada, quebrei a tíbia e o tornozelo. Aí não tinha mais como ir pro Brás, né? Que eu ia do trabalho pro Brás, eu pegava o fretado da empresa, saía do trabalho, o fretado passava lá, pro pessoal que morava pra aqueles lados lá, eu trabalhava na Anhanguera, e pra voltar, eu voltava de metrô, pegava um metro, e depois pegava o autocarro e chegava em casa, o ônibus e chegava em casa. Chegava em casa meia-noite, né? Então pra mim tava de boa. E não tinha mais como fazer isso, que eu tava com o pé quebrado. Eu fiquei 6 meses em casa. Aí, fazer o quê? Eu tinha que ir, eu me recuperei, já tava já de amuleta e tal, já tinha recuperado, já tava a parte já de usando só bengala e tal.
E aí chegou a hora, né? Eu comecei essa igrejinha da minha irmã, a igrejinha perto, mas aquilo não me satisfazia, porque eu sou um pouco mais exigente, né? Eu gosto mais de palavra mesmo, palavra dada com sabedoria, não palavra assim de forma mais simples, com palavras mais simples. Eu gosto de palavra mais, né? Uma forma mais rebuscada. E aí, eu fui, gente, para a De Alfa. E pra minha surpresa, quando eu cheguei lá, não era nada do que eu pensava. As pessoas super simples, super simples. O pastor super simples, os pastores, sabe? A igreja, as pessoas, tinha muita pessoa realmente, pessoas, jogadores de futebol, ator, atriz, enfim. Mas eram todos muito simples. E pessoas, muita gente pobre, igual eu de Carapicuíba, muitas pessoas só ricas da graça de Deus. Então eu fui confrontada, falei, caraca, meu. E aí a forma que eles pregavam, o pastor Jário, na época também o Thiago Brunet estava começando a ser levantado, Thiago Brunet pregava, e parece que eu ouvia meu pai falar com outra linguagem, porque era tudo que meu pai falava, mas com palavra mais inteligente, mas estava falando a mesma coisa que o meu pai falava para mim sempre. E aí eu me senti em casa, me deu saudade do meu pai. Aí eu falei, Deus, nossa, aqui é o meu lugar. E Deus falou, você é tão teimosa, era aqui que eu queria te trazer. É aqui que você vai aprender mais de mim, é aqui que você vai frutificar e vai dar frutos, aonde eu vou te plantar posteriormente. E ali eu fiquei, gente, eu acho que eu fiquei 2014, 2015 que eu fui, né? Eu teimei, no 2014 eu não fui. Eu quebrei o pé em 2014, finalzinho, em setembro. Eu fui em 2014, no finalzinho de 2014. Porém, eu fui realmente se tornar membro em 2015. Eu fiquei em 2015, 2016, 2017, 2018 e até metade de 2019. Ou seja, eu fiquei lá 4 anos e meio. Depois Deus me arrancou e trouxe cá pra Portugal. E foi uma luta pra mim. Ai, Deus vai me arrancar e tal. E ali Deus já tinha me plantado, né? E ali eu cresci, eu aprendi muito com os irmãos, e eu comecei a fazer parte. Aí o que eu queria falar, gente, voltou. Tudo isso eu rodei todo dia pra falar pra vocês. Que eu não queria. E a igreja, tipo assim, eu sentia um desejo muito grande de fazer parte da diaconia da igreja, comecei a sentir muita vontade. Eu falei, não, e lá na outra igreja eu era cooperadora. Eu fazia curso teológico, e então tem todo um processo. Você começa como cooperadora, eu só fazia parte do grupo de Assembleia de Deus, mas da mesma linhagem, era Madureira também, mas de bairro, né, de congregação local, né, e eu fazia parte do grupo de jovens e era cooperadora por eu fazer o curso teológico, tem todo você não pode, não sei nas outras denominações, mas na igreja, nas Assembleias de Deus, no Ministério Madureira, que era o que eu congregava, que eu posso falar, você não pode ser um diácono, ser uma obreira ou ser um cooperador se você não está fazendo curso teológico. Se você está fazendo curso teológico, você começa como cooperadora, depois você termina o curso teológico, você passa a ser diácono, né, obreira. Você tem que ter conhecimento, né? O que você está fazendo quando a pessoa pedir ajuda, você tem que ter pelo menos o básico ali para auxiliar a pessoa quando o pastor não tá, né? E a pessoa chega a você, você precisa ter as ferramentas, né? E o resto Deus capacita. E aí eu lembro que eu comecei a lutar com Deus que eu não queria. Eu queria, mas eu não queria. Eu queria, mas eu me sentia incapaz, entende? Por estar na igreja, pessoas muito sábias, pessoas muito, né, eloquentes. Então, eu sou tão pequenininha, não vou não. E sabendo que os diáconos são todos pequenininhos, começa pequenininho e vai crescendo, né? E aí eu lembro que uma vez o pastor Jair, aconteceu 2 vezes, estava pregando, gente, quando ele... E a gente, tudo isso para falar do olhar, né? Eu fui falar do olhar de Jesus para voltar, para saber das experiências, quando você percebe que Deus tá te olhando através do olhar de outra pessoa. E o pastor tá lá pregando, gente, de repente vem aquele olhar, no meu olhar. Gente do céu, um olhar que penetrou a minha alma, assim, sabe? O meu espírito... Ai, que olhar. E eu falei, o olhar de papai, eu conheço esse olhar. E eu queria, gente, me esconder debaixo do banco, porque o olhar dele falava assim, filha, o que tu tá fazendo aí sentada? Por que não tá usando as ferramentas que eu te dei? Eu te chamei pra dar fruto, pra trabalhar pro meu reino. Por que está aí sentada? O tempo de aprender já passou, continua aprendendo, mas o que você já aprendeu começa a frutificar nas outras vidas das pessoas, porque o fruto não é para você. O fruto não é para apodrecer. Você já tá dando fruto.
Agora esse fruto tem que alimentar outras pessoas. Se você ficar aí sentada só se alimentando, o fruto vai apodrecer e tem vidas precisando desse fruto. E aí, gente, eu fiquei com tanta vergonha, que eu queria me esconder debaixo do banco, e toda vez que e o pastor não sabia de nada, sabe? Ele continuava pregando e tal, e quando ele olhava pra mim, de novo, o Senhor perguntava: o que tá fazendo aí sentado? Gente, foi muito difícil, assim, porque eu tinha tanta vergonha de Deus, eu só queria me esconder, mas não tinha como me esconder, sabe? Assim, eu pensei: caraca, eu vou entrar embaixo desse banco, o pastor não olhar mais pra mim. Mas eu sabia que não era o pastor que tava olhando pra mim. Ele nem sabe disso. Era o próprio Deus. E quando terminou o culto, eu procurei ela, eu lembro que era a irmã Mirinha. Ai, eu amo aquela mulher. Cheia de Deus. Ela era do grupo da diaconia e da intercessão. Eu procurei ela. Foi o primeiro contato que eu tive com ela, eu não a conhecia, né? E eu falei pra ela: olha, pastora, eu não consigo mais, eu preciso me filiar ao grupo de diácono, eu preciso trabalhar pro Senhor, porque eu não consigo mais me esconder de Deus. Eu não consigo mais ficar só sentada. E aí começou, né? Comecei a trabalhar pro Senhor de forma, com tanto amor, com tanta alegria, com tanto gozo na minha alma. Eu amava, gente. Eu amava fazer isso. Amava mesmo. E quando o Senhor me tirou do Brasil para Portugal, o que mais me custava era isso, era saber que eu iria recomeçar tudo de novo. E doía, eu tinha medo de chegar aqui e não ter uma igreja para me congregar, até como eu já contei para vocês, e o Senhor já tinha preparado tudo. Uau, não era para chorar, né, gente? E quando o tempo passou, eu vim cá e aí eu cheguei aqui, queria realmente, estava precisando, a igreja estava nova aqui, também já estava com um ano, engraçado, eu sempre que cheguei à igreja contei um ano que iniciou a igreja, tinha iniciado a Lagoinha aqui em Portugal, já estava com um ano, estava funcionando, e aí eu comecei a trabalhar na diaconia, mandaram a minha carta e tal, e eu comecei a me consagrar novamente, enfim, cada igreja tem sua forma, né, eu já era consagrada, me consagraram novamente, consagrada 2 vezes, gente, consagrada na diaconia 2 vezes. Uma na Assembleia de Deus Madureira e outra na Lagoinha, a Igreja Batista Lagoinha, consagrada 2 vezes. E aí, gente, eu trabalhei 1 ano, eu amava, assim, sabe? Nossa, mas o meu coração sempre esteve na intercessão, sempre a minha intercessão. É tanto que quando eu tava vindo embora pra cá, a pastora Mirinha, ela não sabia que eu estava vindo para cá, para Portugal, e ela me chamou: olha, vamos para intercessão, eu sei que você tem chamado para intercessão e tal. Eu falei: pastora, meu coração é da intercessão, eu tô na diaconia, mas meu coração é da intercessão, mas eu não consigo dar conta de 2 ministérios, por causa do trabalho, a distância, enfim, eu não consigo. E agora eu tô indo embora para Portugal. Ela: Deus abençoe e tal, mas que você frutifique lá, enfim. Cheguei cá, trabalhei 2 anos, 1 ano e pouco na diaconia. Trabalhei pro Senhor, né? Eu amava, sabe, assim, meu coração com alegria, sabe? Eu amava fazer aquilo. E quando chegou a pandemia, ficou mais difícil, as igrejas fechadas, de vez em quando era online e tal. E aí o meu trabalho começou a cobrar muito de mim, porque tinha muitos velhos infectados, enfim. Então eu comecei a trabalhar praticamente direto, não tinha como eu ir. E aí eu falei, então eu fiquei... eu chegava, tipo, chegava em cima da hora, na diaconia, que aquilo já tava me incomodando. Então eu comecei mais a ter prazer com aquilo, comecei a ficar envergonhada. Porque todo mundo chegava no horário, meia hora antes, eu chegava 15, 10 minutos, né? Então aquilo: mas a gente entende, tal, né? Por causa do seu trabalho, né? Porque você não quer, enfim, né? Aquelas conversas. Beleza, tudo bem. Aí chegou uma hora, gente, que eu tive que sair do ministério por conta do meu trabalho. E eu falei, o pastor falou assim: filha, quando você estiver preparada, quando der, você volta. E aí, gente, perdi totalmente a vontade, assim, hoje em dia eu não tenho mais vontade de, não sei, né, Deus é que sabe, de voltar pro ministério da diaconia, né. E mesmo assim, hoje não precisa mais, já tem muita gente e tal, né. E aí, eu queria voltar pra servir na intercessão, porque eu sirvo agora fora, minhas crianças, né. Eu sirvo, né, nas minhas crianças. Hoje o meu trabalho é diferente, é fora, são cuidando de pessoas que realmente mostrando o que é ser amada por Cristo
por pessoas que não sabem o que é amor, não sabem quem é Cristo, né? São as crianças que são retiradas com 3 dias de nascido dos pais e ficam lá na instituição. Muitos voltam, são reabilitados, voltam para os pais, outros não, outros os pais não querem nem saber, são adotados, outros não, demora muito para ser adotado, enfim, tem todo um histórico, né? São retirados porque os pais não têm condições financeiras e são retirados e colocados nessas instituições. É um ambiente muito pesado, muito difícil, mas foi lá que Deus me plantou para frutificar e para transbordar o amor dele naquelas vidas, né? E aprender mais com o Senhor, porque lá você é quebrada, você é moída. Enfim, e aí eu até 2 meses atrás, ou foi um mês atrás, cheguei na moça da intercessão e falei, olha, eu quero voltar, eu quero fazer parte da intercessão, eu não vou voltar pra diaconia, mas eu quero, meu coração tá na intercessão. Agora que tá tranquilo no trabalho, eu vou conseguir estar com vocês pelo menos duas vezes, 2 domingos por mês. Então eu quero voltar pra intercessão. Ah, a gente fala com o pastor e tal, e tal, e tal. Você fala, gente, mudou meu horário totalmente novamente. Começou a ter falta de gente no trabalho, e eu nem voltei a dar satisfação pra menina. Ou seja, eu percebi que não adianta eu querer servir na igreja local. É o tempo, já vai para 2 anos que eu não sirvo, eu só me alimento na igreja local. Me alimento e levo para fora, me alimento e levo para fora. Então eu tive que entender que realmente não é tempo. Pode ser que ainda volte o tempo de eu servir na igreja local, mas é o tempo de servir fora. Não é mais tempo de eu servir na igreja local. É de ir na igreja local só se alimentar e pegar o alimento para levar para as pessoas que estão famintas lá fora. Eu não sei porque que eu tô falando isso. Voltamos aqui pro devocional.